Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Claucimir Pereira e hoje faremos uma live a respeito das violações, dos maus tratos aos animais, aos idosos e até a pessoa humana em si. Vou esperar aí um pouquinho para ver. Isabel, seja bem-vinda. Gesley, a live de hoje nós discutiremos aqui, conversaremos a respeito de maus tratos com idosos e com animais. Enquanto o pessoal está chegando, Fábio Silva, seja bem-vindo, boa tarde. Enquanto o pessoal está chegando aí na live, eu vou pedir a vocês que, se puderem, já comecem a curtir, porque isso aí eleva um pouquinho a distribuição da live. E eu vou fazer aqui, tá? Eu observei aí nas redes sociais, ainda tá um burburinho imenso, tá? Quem tiver aí no For You, quiser descer e opinar aqui, tá? Marcones, seja bem-vindo, boa tarde. A live de hoje, repetindo, trataremos sobre maus tratos com animais e com idosos. Mas antes de entrar no tema da live de hoje, eu vou falar um pouquinho aí a respeito da viagem eu não vou nem titular, mas eu vou colocar Gilberto Campos, seja bem-vindo, da viagem de um parlamentar, todos já sabem quem era, eu não vou citar nome aqui, porque acho que é até desnecessário. Daniel, seja bem-vindo. Da viagem e das consequências, tá? Para ele. Eu tenho visto muito comentário aí, muita gente dizendo que ele será preso, que ele será julgado, e existem muitas coisas que não correspondem à realidade, tá? E eu vou informar a vocês aqui, em grande parte, o meu entendimento. E, primeiro, qualquer ser humano, Raíssa, seja bem-vinda, qualquer ser humano que analise o que o parlamentar falou, vai repudiar, tá? Numa situação de extrema carência afetiva, de extremo sofrimento humano, é inconcebível aceitar o que esse parlamentar falou. Mas eu também não vou crucificar esse cidadão, tá? Eu não vou. Eu acho que existem aí as autoridades constituídas, cabe a cada uma delas tomar as providências que forem necessárias a puni-lo, mas efetivamente nós temos, tá, uma situação de guerra, uma situação que torna as mulheres, muito vulneráveis, e não é justo que nenhum outro ser humano, ainda mais nas condições, ele saiu daqui com um objetivo, fez uma vaquinha, e quando ele chegou lá, ele demonstrou, pelo menos entre os pares dele, aqueles áudios foram distribuídos em um grupo, e infelizmente, tá, ele falou um monte de coisas que agrediu todos nós. Eliezer, seja bem-vindo. O Profetina, seja bem-vindo. E daí as pessoas perguntam, mas qual é a consequência disso? Olha, se for representado contra ele em um tribunal internacional, ele poderá sofrer uma punição. Particularmente não acredito que isso aconteça, tá? E aqui no Brasil, ele não vai responder pelos crimes que ele praticou lá na Ucrânia. Esse é o segundo ponto, tá? E o terceiro ponto, a política nacional, ela permite verdadeiros absurdos.
Entre esses absurdos está o de uma deputada aqui do Rio, que teve o seu mandato prolongado por um longo tempo, mesmo sendo apontada como uma, né, todo mundo já sabe aí, então não vou citar. Rose, seja bem-vinda, boa tarde. Então, nessas condições, vocês verão no futuro, acredito que aqui no Brasil, tá, este deputado será, depois de um longo tempo, afastado da vida parlamentar. E a grande verdade é que muita gente que está nas redes hoje, criticando à vontade e querendo a crucificação dele, daqui a 10, 15 anos estará votando e elegendo. Foi assim com Collor de Mello, foi assim com o deputado Motosserra, tá? Que era traficante, cortava seus desafetos com uma motosserra e por causa disso ele foi condenado e mesmo assim as pessoas depois que acabam votando novamente. Então, o resumo de todo esse burburinho que está acontecendo, Vanilda, seja bem-vinda, Graça, seja bem-vinda, o resumo da ópera é esse. Efetivamente não vai acontecer muita coisa. Se alguém está esperando uma pena de prisão para o deputado, vê-lo atrás das grades, algemado, esquece, tá? Esquece. Efetivamente, ele nunca mais poderá voltar à Ucrânia. Se ele voltar, provavelmente será preso, tá? E vai responder pelos crimes dele lá. Agora, os crimes que ele praticou lá, tá? Ele não vai responder aqui no Brasil. Deixa eu explicar para vocês como é que isso funciona. Tem um jogador de futebol aí condenado pelo crime de estupro em outro país. Todo mundo sabe, quem acompanha as redes sociais, Iracema, seja bem-vinda, sabe do que eu estou falando. E aí o que acontece? Tá? Ele imediatamente voltou para o Brasil, deixaram ele sair do país onde ele cometeu o crime e o Brasil não extradita seus nacionais. Desta forma, ele foi condenado. Se um dia ele pegar um avião para outro país, tiver uma pane e descer nesse país, ele fica preso. Mas daqui ele não sai. A mesma coisa com o deputado. Então, não esperem muito. Se ele for cassado, será daqui a um bom tempo, vai receber ainda muito salário e depois, tá? Ele, de condenado, o povo vai reconduzi-lo, porque isso aí acontece repetidamente. Eu vou aproveitar aqui também para fazer menção ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, e você que não mora no Rio vai ficar pasmo, tá? Nós temos aqui um parlamentar, um jovem ex-policial militar, muito combatente, honesto e correto, tá? Ele fiscaliza órgãos públicos de uma forma maravilhosa e tem totalmente o meu apoio. E o que aconteceu essa semana? Já havia na internet um reclamo muito grande, porque o que estava acontecendo? Você parava o seu carro na porta da sua garagem, enquanto você ia pegar a chave para abrir a garagem, passava um reboque, levava teu carro, e você tem que pagar transporte, né? O reboque, você tem que pagar diária, você tem que pagar multa. Era assim que estava acontecendo. O Gabriel Monteiro, esse político, né? Ele desmontou parte desse esquema. O que ele fez? Ele denunciou e depois da denúncia, as partes tentaram, segundo ele, tá? Pagar propina mensal a ele, e ele não aceitou, denunciou, levou para a delegacia, tem oficiais da polícia militar envolvido. Então tudo isso acontece aqui no Rio de Janeiro, tá? Quem não mora no Rio,
não sabe como é que funciona o Rio de Janeiro. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, eu tenho 27 anos, carteira de advogado. A minha carteira, ela anda escondida dentro da minha carteira de documentos. Eu sou parado em uma blitz, eu não mostro a carteira de advogado. Eu mostro a habilitação. Se ele me ver de terno e pensar, olha, pode ser uma autoridade, eu vou querer saber quem é, e pergunta e tal, e forçam a barra, aí eu mostro. Porque a grande verdade do Rio de Janeiro é essa. Se você para numa blitz, para no meio da rua e sai mostrando carteira, eu sou isso ou aquilo, está arriscado te pegarem depois das 10 da noite e você já era. Então, para viver no Rio, você tem que ter muito cuidado. Tá? Então, serve aqui parte da minha live para agradecer o trabalho desse jovem que está colocando a vida dele em risco, enquanto o outro sai daqui para ir tirar proveito de mulheres que estão sofrendo com a guerra, com criança de colo, porque é bonita. Então, esse verdadeiro, não dá para citar aqui, ele tem coragem de ir lá e falar uma série de abobrinhas. Enquanto ele faz isso aqui no Rio de Janeiro, nós temos um político que realmente está colocando o rostinho ali e está lutando para trazer melhorias e para valorizar o voto dele. Vicente, seja bem-vindo. Flávio, seja bem-vindo. Olha, gente, toda a minha live eu estou explicando isso aí, Deixa eu falar para vocês. A live aqui, eu falo a respeito de direito. Então, às vezes a pessoa entra e fala, quanto é que você cobra para espantar uma casa, conforme já aconteceu? Nossa, é muito feio. Aí, você é pastor. Gente, a live é sobre direito. Foca nisso, tá? Eu sou um cara com 58 anos, já fui novinho, Já fui bonitinho também e tal, que a gente envelhece e acabou. Daqui a pouco estou morto. Quem quiser ver o vidinho, vai lá no YouTube e vê lá, porque depois que acabar também, já era. Então, mas aqui você tem 18 pessoas na live aí. Vamos curtir, gente, por favor. Dá uma curtidinha aí para levantar a nossa live, tá? A live aqui não é minha, ela é nossa. Todo mundo pode se expressar, tá? Sem atacar uma vertente ou a outra. Não vamos transformar a live num ringue. Boa tarde, Edson Pinto, seja bem-vindo. Felipe Bona Júnior, seja bem-vindo. Então, se você quiser seguir aí um ou outro também, para aumentar a sua conta, aumentar o número de amiguinhos, não tem problema. Eu vejo aí gente dizendo, não, aqui não é live de engajamento, não tem. Aqui pode sim, segue aí, rede social é isso. Mas vamos agora, 15 minutos aí, a gente já deu tempo para quem queria entrar aí, descer, Vicente, seja bem-vindo. Edson Pinto, Marinara, todos sejam muito bem-vindos. Não reparem o tom de voz, tá? O meu tom de voz é assim mesmo, é eloquência, não é arrogância, tá bom? Então vamos lá. Muito comum, muito mais comum do que vocês possam imaginar, as questões referentes a maus tratos de idosos. Nessa primeira parte nós vamos falar dos maus tratos a idosos e depois nós vamos falar também de maus tratos a animais. Vamos falar aqui hoje especificamente dos animais domésticos, O cachorrinho, o gatinho, que nós estamos na maioria em cidade grande, no interior aí tem cavalo, tem carneiro, tem galinha, tem porco, serve também, tá? Mas os maus tratos que a gente vai focar hoje aqui são os de dentro da residência, com idosos primeiro e depois com os pets. Vou pedir aí para aumentar um pouquinho as curtidas, para poder até me dar mais aqui gás, que está um calor danado aqui no Rio de Janeiro. Creio que hoje é um dos dias mais quentes. Eu acordei 5 e pouco da manhã, o sol já estava fritando. Qualquer dia desse eu vou fazer uma live aqui bem genérica e vou ter uma parte alta aqui onde eu moro, ou então vou subir aqui no prédio
e vou fazer uma panorâmica do Rio de Janeiro, vocês vão adorar. É uma cidade linda que, se fosse bem cuidada, bem tratada, seria maravilhoso, mas é o império das máfias, tá? É máfia de transporte, é máfia de gatonete, é máfia disso, só tem máfia nesse troço, tá muito bagunçado. Mas um dia a gente consegue chegar lá. Então vamos lá. Idoso, tá? Eu fiquei muito sentido com o vídeo que eu assistia recentemente de uma médica, e ela informava um dos motivos principais dos idosos perderem a memória. E eu fiquei imaginando, né? Deve ser porque ficou muito velho, perdeu a memória porque está idoso e tal. E segundo essa médica, se vocês fizerem a pesquisa depois aí com o tema que eu estou falando, vocês vão encontrar fácil, porque inclusive é uma doutora bem ativa nas redes sociais. Parabenizo todo o profissional, né, seja de qualquer área, que vem para a internet e expõe a coisa boa. Vocês estão me ouvindo bem? Tem 8 pessoas aí, dá para responder? Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo direitinho? Responde aí, por favor. Dai, Hubert, sejam bem-vindos. Responde, por favor, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu estou com fone aqui, mas não sei se vocês estão ouvindo. Hubert, responde aí para mim, por favor. Você está me ouvindo bem? Tá bom? Hubert, muito obrigado. Aí, tá vendo? O Hubert perdeu aí o acanhamento, a timidez e respondeu. Da mesma forma, vocês podem aí fazer pergunta também, tá, gente? O tema hoje aqui são os maus tratos com idosos e com os animais de estimação. Então, essa doutora estava falando que a maioria dos idosos tem um estado de deterioração mental muito grande por falta de beber água. Evandro, seja bem-vindo, boa tarde. E só que, na maioria das vezes, né, esses idosos, eles têm dificuldade de locomoção. Você está com sede, você vai na geladeira, abre, pega o copo, e às vezes o idoso depende de um segundo, né, de um cuidador, de uma cuidadora, de um filho, da esposa que é mais nova ou do esposo que tem uma melhor condição física para pegar aquela água, só que ele não pede. Você tem que oferecer constantemente, tá? E se essa pessoa fica o dia inteiro em casa sozinho, sem água, às vezes sem comida, surge o que nós vamos conversar aqui hoje. Ou seja, são sim maus tratos àquele idoso, tá? Muita gente pensa assim, maus tratos. Eu trato meu pai bem, ele tem uma cuidadora durante o dia, tá, para dar os remédios dele, e ninguém bate no meu pai, tá? Ninguém machuca meu pai, ninguém grita com meu pai. Mas maus tratos não é só isso, tá? Você pode colocar cuidadora, você pode colocar até numa casa de idosos, mas você tem que acompanhar, porque é o seu parente, você é o responsável, tá? E você colocou na mão de terceiros, a supervisão é sua. Vamos a uma segunda parte. Tem essa parte aí do pessoal, né? Meu amigo, poxa, olha, meu coração encheu de alegria, gente. Esse aí pode seguir, o locutor Eucíades, um grande amigo, batalhador, todo dia ele largou lá a live dele para dar um pulinho aqui, tá? Ele tem uma rádio, ele sempre me recebe muito bem, eu passo lá para ouvir umas músicas. Eucíades Alves, locutor, pode procurar aí, segue aqui o Eucídes, segue a Cecília também, tá? Quem quiser seguir um ou outro aí, pode seguir, porque a live aqui é aberta. Então vamos lá, né? A internet está ruim, Evandro? Vocês estão ouvindo direitinho aí? É a tua internet ou é a minha?
Aqui está perfeito, tá? Tá tudo azulzinho ali, tá perfeito. Mas vamos lá. E aí o que acontece, tá? Às vezes o idoso, ele não tem mais condições orgânicas de reter as necessidades dele e também não tem como. Valeu, Alcides. Muito obrigado por comparecer aí. Meu coração agora se encheu de alegria, tá? Então, o que acontece? O idoso tem dificuldade para ir ao banheiro sozinho e tal, e ele fica com uma fralda higiênica. São maus tratos manter a pessoa, às vezes, um dia inteiro com a mesma fralda? São. Vai criar escaras, né? Tem que virar na cama. Se você não cuida, tá? Às vezes esse pequeno desleixo causa uma grande lesão no idoso, reduz o tempo de vida dele nessa terra. Então isso também são maus tratos, tá? Vamos a uma vertente que eu particularmente eu não gosto nem de falar, mas aqui, como o tema é esse, eu vou falar. Gente, uma coisa que é considerado, pelo menos por mim, um crime absurdo contra os idosos, é a utilização indevida dos proventos, né, da pensão desses idosos para proveito de filhos, de netos, tá? Às vezes o idoso tem dificuldade de contato com os deles e ele acaba se apaixonando por um neto e aquele neto cresce e aí chega e fala: vovô, eu quero tirar uma moto para mim. O senhor tira? Às vezes o vovô, a vovó, ganha apenas o suficiente para se manter e para manter os remédios. Olha os maus tratos aí. Aí você vai lá, para o seu bel prazer, né? Em vez de trabalhar para produzir o próprio benefício ou ter o bem, você vai lá e tira uma moto na pensão, na aposentadoria do idoso. Pior do que isso, né? Às vezes tira um carro. Não! Eu recebo ligações nesse sentido, por isso que eu posso falar, tá? É verdade, acontece. E também no particular aí de vocês também sabem que isso acontece. Às vezes o filho, né, tá desempregado, em vez dele dar os pulinhos dele lá, fazer os bicos, ele chega pro papai que está com 78 anos, com 70, com 80, com 60 e fala: vamos fazer um empréstimo para comprar um carrinho para eu colocar no aplicativo, para eu poder trabalhar. Muitas vezes depois que tira, ele não vai nem trabalhar com o carro, né? Ele faz uma horinha e depois ele vai para a balada, quer tirar uma onda de carro, é verdade. E com o dinheiro do vovô, da vovó. Acaba faltando para pagar a cuidadora, acaba faltando para comprar os remédios. E eu pergunto, além de outros crimes, isso aí também é caracterizado como maus tratos. Está tirando proveito daquele idoso, tá? Às vezes a pessoa, isso eu já falei aqui em outra live, eu vou apenas repetir agora, o idoso trabalhou a vida inteira, então ele tem 2 apartamentos, mora em um, aluga e dá problema com o locatário, o inquilino arruma sempre problema e tal. Aí o que você faz? Eu quero vender, eu vou vender para poder viajar com a minha esposa, eu já estou com 70 anos. Aí o filho embarga. Não, o senhor não pode vender não, que o senhor já é idoso. Pode sim, pode, né? Se ele pode ir no banco, tirar dinheiro para você pagar o seu conforto, ele também pode vender. Se ele estiver no pleno uso da capacidade mental, ele pode vender. Basta fazer
a prova, né? O cartório vai lavrar a escritura e já era, ele gasta do jeito que quiser, tá? Então vamos aí, já estamos chegando quase a meia hora de explanação, minha garganta está um pouquinho, eu não tomei o cuidado de botar a água aqui para, nossa, você está falando tudo que passo, tudo fato real. Cecília, com a vantagem da idade, né, é que a gente vai passando, vivenciando. Todo cliente que me procura, eu nunca faço uma análise pura e simplesmente do direito. Nunca faço. Eu sempre faço uma análise humana junto com a parte técnica. A parte técnica eu nunca abro mão, tá? E por que eu levantei esse tema aqui hoje, né? Eu fui procurado há uns anos atrás por um senhor e o filho dele. E o filho dele tomava sempre a frente para falar, e aquilo ali já me deixou um pouquinho, né? E isso já tem mais de 5 anos, eu acho. E aí, a narrativa do filho era o seguinte: doutor, o banco está acabando com a aposentadoria do meu pai, está levando tudo. Aí eu falei, está levando tudo? Está levando tudo, juros abusivos. E aí eu peguei a fatura. Primeiro, tá? Em se tratando de empréstimo consignado de aposentado, o banco nunca vai levar tudo porque a lei limita em 30%. A lei limita para quem trabalha em 40%, tá? Até estava aí um levante para aumentar esse limite, e sinceramente eu nem pesquisei para saber porque o tema hoje não era esse, mas a gente acabou descambando para cá. Então ele falava que era juros abusivos e tal, então eu peguei, esse idoso tinha um cartão de crédito, tá? O cartão de crédito, gente, ele tem os juros próprios do cartão. Não tem a ver com aposentadoria. É um empenho pessoal. Não é previdenciário. O empréstimo consignado, tá? Ele tem um contrato do banco que faz o empréstimo com você para depositar na sua conta e é vinculado lá ao limite que o INSS impõe, tá? Então, e aí eu comecei a verificar. Tinha nesse cartão de crédito tudo que esse senhor não precisava. Pneu de carro, né? Estadia em hotel. Aí eu falei para ele, mas vem cá, você está querendo contestar as cobranças aqui? O senhor viajou para Búzios? Não. Quem é que viajou e pagou com o cartão dele? Ah, foi eu, minha esposa. Legal, né? E se o senhor tem carro? Não tem. Quem são esses 4 pneus aqui? Todo mundo sabe que pneu, né? Preço é alto. Eu comprei pro meu carro. Então você paga a dívida do teu pai aí, cara. Porque vai fazendo dívida, aí quando o pai não consegue falar, eu não tenho como sustentar o senhor, mas não lembra que gastou, maus tratos, tá tomando a aposentadoria do idoso para ele se alimentar, para andar de carro, para viajar. Então, não é por aí. Eucídios, forte abraço, amigão mesmo. Marcos, Dorinha, sejam todos muito bem-vindos. Nessa segunda parte, nós já estamos com quase meia hora de live, eu entrei aqui uns 2 minutos atrasados, nós vamos falar a respeito também de maus tratos com pets. E nessa matéria, além da questão jurídica, da questão técnica, eu sou um especialista, porque agora não, eu estou fazendo a live de casa hoje, tá? Mas daqui a pouco eu tenho uma diligência para fazer, então eu vou sair daqui. E eu tenho 5 cadelas, tá? 5
cachorras, 5 cães em casa. Gente, se você não está disposto a dedicar seu tempo, gastar com veterinário, dar banho, tá? Alimentar bem, não tenha cachorro. Não tenha cachorro. Gato, a mesma coisa. Maus tratos, né? Você sai de casa todo dia, o cachorrinho fica lá na casinha, no quintal, debaixo de um sol quente, amarrado na corrente. É maus tratos, sim. Muita gente fala, o cachorro é meu, eu faço o que quiser. Não faz, não. Porque as penas para quem comete crime de maus tratos com animais domésticos, cães e gatos, é de 2 a 5 anos. Então, você não pode fazer o que bem quer com o animalzinho. Tem algumas raças de cachorro que são extremamente complicadas de você lidar, tá? Então, o meu filho deixou na minha casa, na época, um filhote de Chow. Eu criei esse cachorro como se fosse mesmo um filho, tratando bem, não é tratar como um bebê, mas é tratar como um cachorro, mas muito bem. E quando ele cresceu, ele se transformou num cachorro muito violento e me atacou. Eu tenho o braço aqui todo cheio de cicatriz das mordidas dele. E muita gente na época falou para mim, se é meu cachorro, eu mato ele. Gente, se você se dá ao luxo de ter, né, cães de grande porte, Chow, tá? Rottweiler, Pitbull, tá? São cachorros grandes. E você vai e comete um vacilo, o cachorro também é temperamental, ele te ataca. Você tem que ter na tua cabeça que o animal é ele, quem raciocina é você. Então, se você pegar um pau para espancar o cachorro, você está cometendo, sim, maus tratos. Mas ele me mordeu. A opção de ter o cachorro foi sua. Antigamente, e não é por causa de tamanho, não. Antigamente, todo mundo conhece aí, tinha o piquinês. Era um cachorrinho pequenininho, do focinho, né? E ele atacava até o dono. É igual o pincher. Pincher tem alguns que são bem pequenininhos, né? Menos de 20 centímetros. Mas o cachorro é virado. Aí você vai e sabe que o cachorro tem esse comportamento, pega e vai meter o pau. Adestramento, tá? Eu tive contato com um adestrador, sargento, fuzileiro naval, servia em Brasília, e foi adestrador durante muito tempo de animais, de cães, né, das Forças Armadas. E em conversa comigo, eu falei a respeito do Chow e ele falou para mim, amansar esse cachorro significa que o adestrador vai bater nele para poder intimidar, acaba com a autoestima do cachorro, você terá um cachorro vivo no quintal com uma conduta de morto. Então eu optei por não fazer. Então, se você vai levar o seu cãozinho para um adestrador, verifique se os métodos que o adestrador usa para evitar que o seu animalzinho sofra lá maus tratos. Porque, a bem da verdade, tanto para seres humanos, tanto para animais, tá? Eu costumo dizer isso. Se uma pessoa te dá um tapa no rosto, você pode até matar, né? Se por um absurdo fosse possível, mas você comete um crime, mas você não vai tirar o tapa que você levou no rosto. Então, eu também, fazendo as minhas pesquisas aí para poder falar aqui a respeito de maus tratos com animais, tem a questão aí de manter o animal aprisionado, né? A vida toda, às vezes, eu costumo colocar para as minhas cadelas a água em uma bacia. São 20 litros de água filtrada todo dia, tá?
Então, se você vai sair para o trabalho e tem um cãozinho dentro de casa ou no quintal, não coloque naquelas vasilhas de alumínio que só cabe meio litro e vai trabalhar. Com esse calor, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vai esquentar, o bicho vai ficar com sede. Se um vizinho denunciar que o animal fica ali o dia inteiro sem água para beber, você estará cometendo o crime de maus tratos aos animais. Tem outros crimes que as pessoas praticam, tá? E que, infelizmente, é próprio de seres humanos, né? Você não vai ver esse tipo de crime sendo cometido por animais. Eu vou explicar por quê. Quem puder curtir a live aí, compartilhar, tá? Eu agradeço muito, Carlos, seja bem-vindo. Cecília, se alguém entrou na rolagem e eu não vi, não cumprimentei, me desculpe, tá? Tem aqui agora o Não Sou Profeta, é o grande Romário, é um irmão, sabe tudo de Bíblia. Quem quiser seguir lá para ouvir uma boa palavra, tem o Severino também, tá? Podem seguir aí um ou outro, a live aqui é aberta, é rede social, é para seguir mesmo. É para trocar ideia, se quiser namorar também, se ele quiser e ela quiser, pode ficar à vontade. Então, o que acontece, tá? Eu, há pouco tempo, tive ciência que a polícia invadiu um determinado local, não vou citar aqui o local e tal, porque eu também não quero me comprometer com esse tipo de gente, em que o elemento vivia da venda de filhotes. E quando a cadela já parava de produzir, estava velha, olha, o estado das cadelas era deplorável. O local onde as reprodutoras viviam era um escândalo. Havia lá, inclusive, suportes, onde a cadela era amarrada para que houvesse, né, o cruzamento. Então, quem vive, você que gosta de comprar filhote, deveria analisar essas questões para você saber, Flavi, Ney, sejam todos bem-vindos, o que você está contribuindo para fazer, tá? Aí a pessoa fala assim, todo mundo fala isso, mas come frango, come boi, tá? Comer animais, comer carne animal, tá? Apesar de algumas restrições aí, ela faz parte, infelizmente, da regra humana. E a lei que regula a questão dos maus tratos proíbe, considera crime também, se a pessoa, tá, utiliza meios, né, cruéis para matar o animal, tá? Então, voltando lá aos reprodutores, né, aos vendedores, não estou dizendo que são todos, mas eu estou falando de um caso específico em que a polícia prendeu o dono. E aí, o que aconteceu? Ele, além disso, tá, tem também a questão desses criadores, e às vezes nem é criador, né? Às vezes a pessoa tem um cachorrinho ali e ela faz da seguinte forma: a ração está muito cara, tá? Um saco de ração aqui no Rio, não precisa nem ser super premium, tá aí 15 quilos, você paga quase R$200, tá? Eu optei agora em fazer uma alimentação natural, tá? Uma alimentação caseira, com verduras, com fígado, com carne, com carne de galinha, com carne de boi, tá? Não vou dizer assim, eu sou melhor do que todo mundo, eu boto 10 quilos de carne de boi para os meus cachorros. Mentira, não faço isso, tá? É pouquinho de muito legume, macarrão, fubá, você faz uma comida boa, né? Saudável, minhas cadelas são todas fortes, bonitas, é a minha vida. E aí, o que eu descobri também, que infelizmente somente o ser humano é capaz de fazer?
Você que tem animalzinho em casa aí, tá? Ah, eu só tenho um cachorro, a ração tá muito cara e tal. Eu sei, tá caro, tá? Então o que você faz? Você compra a ração, complementa com uma comida caseira. Ah, eu não tenho tempo de fazer. Gente, eu pego uma panela de 10 litros, coloco ali verdura e tal, legumes e faço. E a minha vida também é corrida. Mas eu sei que é o seguinte, elas não pediram para vir para cá. Eu as tenho. Então eu tenho que cuidar. Então, tem ração aí que custa R$2 o quilo. Você imagina, você ir a um mercado, tá? E você comprar para sua mesa, né, para os seus filhos, para sua família, uma carne de boi que está lá sendo vendida a R$10 o quilo. Você, nem carne de terceira custa R$10 mais. Aí você vai desconfiar, mas ninguém desconfia da ração. Então o que eu descobri, vou passar para vocês aqui, tá? As pessoas estão comprando aquela raçãozinha que é milho puro, é fubá puro, tá? Já vem cheia de corante, cheia de essência. Para piorar, inventaram agora uma essência. A pessoa compra aquela ração, né? Não tem outra palavra aqui, eu vou falar. Lixo, e compra uma essência, sabor de carne, sabor de galinha, igual aí o caldo, né, que o pessoal usa para fazer comida em casa. E aí, na hora de dar a comida, pega aquela essência, mistura com um pouquinho d'água, leva ao fogo e bota por cima. O animal vai comer aquilo ali. O índice de animais morrendo, tá? Cachorro e gato, com problema de fígado, rins, com problema de câncer, aumentou muito por causa dos aditivos que nós estamos dando na ração e que nós estamos dando, tá? Adicionando a ração que já é ruim, tá? Então, tudo isso são maus tratos. Outra coisa também, tá? Que você pode maltratar o seu animal, até com uma boa intenção, que a gente vê muito aí nos comentários de vídeo, né, lá da rede de vídeos. A pessoa está com um cachorrinho, o cachorrinho está com uma coceira, quanto mais, não consegue de jeito nenhum sanar com um remedinho caseiro, né, melão de São Caetano e tal, então agora eu vou procurar na internet. Aí tem ali fórmulas e mais fórmulas milagrosas. Gente, se você tem um animal, você tem que gastar um pouquinho com ele também. Não adianta dizer, meu cachorro é como um filho para mim, mas fica doente, morra, não vou gastar nem um centavo. Então não é teu filho. Se você tem coragem de fazer isso com teu filho, tem que repensar aí o que é ter um filho seu, né? Então, vamos lá. A pessoa não leva o animal ao veterinário. Aquela coceirinha que está em um lado, que ela começa a passar um óleo que o fulano disse que funciona, uma erva, só vai se alastrando, só vai piorando. Quando você leva ao veterinário, o animal já não aguenta nem tomar medicação. E aí, o risco dele ir a óbito, até ir a óbito, é muito grande. Então, eu tenho aqui perto uma pessoa que é uma veterinária excelente. Todas as vezes que eu vou lá, ela acerta. É uma maravilha, gente. Levo, tá com problema, eu narro, ela dá o remédio, ele manda fazer o exame, conserta o problema, resolve, cura. E aí eu fico bem, tá? Então, vamos abrir agora aqui, tá? Nós já estamos com 45 minutos de live. Se você tiver alguma pergunta para fazer aí, pode fazer aí embaixo, né? Ageu, seja bem-vindo.
se o tema, tá, que você quiser fazer uma pergunta não for o de hoje, não tem problema, tá? Eu sempre coloco aqui que as melhores perguntas, né, o melhor tema de uma pergunta, eu respondo através de um vídeo que aí fica mais elaborado, e aí eu vou lá e marco a pessoa para a pessoa assistir a resposta no vídeo. A pergunta que for, né, muito genérica, assim, a gente responde aqui mesmo. Então, temos 8 pessoas aí. Genice, seja bem-vinda. Se tiverem perguntas a fazer, tá? Pode fazer. Uma última colocação a respeito de maus tratos e animais, né? A procriação excessiva. Às vezes a pessoa tem o cãozinho e tal e não consegue dinheiro, né? Nem todo mundo tem, para fazer a castração. Aqui no Rio de Janeiro, se você é aqui do Rio de Janeiro, né, tem algumas clínicas que fazem mutirões de castração, que eles falam que é um mutirão comunitário, e cobra 150, 200 reais para fazer a castração, tá? De gatos e cães. A Prefeitura do Rio também tem um ônibus itinerante que faz as castrações. Distribuem, marcam locais aí em algumas praças, a pessoa vai lá, pega um número, tá? Geralmente são 20 números por dia e faz a castração. A castração, tá? Evita a superlotação, tá? No seu quintal de animais, evita também que você tenha um gasto excessivo, né? Valdirley, seja bem-vindo, Luiz. Então, são dicas que a gente dá para tentar minimizar aí e até evitar que você cometa um crime sem saber, porque às vezes a cachorra tem filhote, não consegue doar, e aí você fica com mais 6 cães, daqui a pouco ela cruza de novo, daqui a pouco você está com um quintal lotado, não tem condições de cuidar bem, e aí o vizinho te denuncia você, né, está numa situação complicada, às vezes até agindo de boa fé, você acaba sem querer causando e provocando aí a violação de uma lei e terá que responder por isso, né? O pessoal do interior que cuida de boi, porco, eu já vi, né, quando eu era muito pequeno em Minas, o que eles chamam de lida, com boi, com burro, brabo. Então, gente, é até bom que a justiça não alcance todo, porque senão vai faltar cadeia, porque para amansar um boi, para amansar um cavalo, é uma situação que hoje, com 58 anos, eu não gosto de ver. Vamos lá, gente. 12h49, perguntas. Tem 7 pessoas aí. Se tiverem perguntas, quem tiver no For You aí assistindo e quiser descer para fazer uma pergunta também, tá? Pode fazer pergunta aí. Tá? Deixa eu ver se tem pergunta aqui na caixinha. Não tem pergunta, tá? Bem, gente, hoje é sexta-feira, sábado e domingo nós não temos live. De repente, amanhã, se o sol estiver quente, eu vou fazer a panorâmica aí para vocês conhecerem. Mary, boa tarde. Tá sumida, hein, Mary? Vou fazer uma panorâmica aqui de onde eu moro e de parte dos bairros aqui do Rio de Janeiro para vocês verem, assistirem aí. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana, Ricardo. Seja bem-vindo, tá? É sempre um prazer aqui. Se você tiver alguma dúvida e hoje não quis fazer a pergunta aqui, não tem problema, pode chamar lá no direct, fazer sua pergunta, é aberto a todos, eu respondo, tá? Quem quiser seguir aí também pode seguir. Fiquem com Deus, bom final de semana, que Deus proteja a todos. Abraço.